Meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Nós damos início agora às 7h30 pontualmente a quarta live aqui do canal do Espiritismo 24 Horas, aqui no nosso Instagram do Espiritismo 24 Horas. Hoje, para nós conversarmos sobre Deus, sobre a sua justiça, sobre a reencarnação, sobre uma pergunta se nós estamos aproveitando bem essa oportunidade que nos foi dada em reencarnarmos, e conversarmos também sobre uma mensagem importantíssima dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o homem de bem. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Thalita. Boa noite, Projeto Larlinda. Boa noite, Regina. Boa noite, Nilzernir. Boa noite a todos que estão chegando e todos que nos acompanharão aqui nesses momentos onde nós nos conectaremos cada vez mais. Antes, eu gostaria de deixar alguns avisos que nós já estamos deixando há algum tempo. As nossas casas espíritas, as nossas instituições espíritas, elas estão com as atividades suspensas, respeitando as recomendações dos nossos órgãos de saúde, das nossas entidades governamentais. Porém, as necessidades materiais continuam, e elas aumentam nesse momento que nós estamos atravessando, elas irão aumentar. Portanto, encontre um meio de auxiliar a sua casa espírita. Encontre um meio de auxiliar os trabalhos caritativos materiais das suas instituições espíritas. Encontre um meio de não deixar a barriga das pessoas doer ainda mais. Encontre um meio, Ana Maria, querida Ana, boa noite. Encontre um meio de não fazer com que esse tempo fique ainda mais duro para as pessoas que estão necessitadas. Vamos dar alguns exemplos aqui da nossa região. Aqui muito próximo, na região de Pratinha, nós temos o Instituto Espírita do Amor. O Instituto Espírita do Amor, que com o médium Júlio Carvalho e todos os irmãos, todos os amigos que lá trabalham, auxiliam, além do auxílio espiritual, além do auxílio de consolação, eles têm um trabalho maravilhoso com diversas famílias da região. Um trabalho de levar mantimentos, levar cesta básica. E sem as reuniões, os estoques eles vão esgotando-se. Portanto, encontre um meio de auxiliar. Dia 22 de março, agora na cidade de Tupaciguara, sábado agora, a partir do meio-dia, haverá uma galinhada solidária, logicamente não presencial, mas com marmitas, haverá uma galinhada solidária. E a renda será destinada para o Instituto Espírita do Amor. Portanto, amigos de Tupaciguara e região, está aí uma oportunidade. Está aí uma oportunidade de continuar servindo, de continuar ajudando. Em Uberlândia, nós temos um trabalho maravilhoso que é desenvolvido por grandes amigos, a Aline Zardini e o Luiz, que é o Enriquecer Almas Zardini. Pode ser procurado no Facebook esse trabalho, Enriquecer Almas Zardini, que também auxiliam diversas famílias com uma história maravilhosa. E também pode-se buscar o auxílio. Procure fazer algo. As necessidades não irão acabar. Vamos procurar auxiliar da forma que nós conseguirmos. Vamos procurar auxiliar da forma que estiver ao nosso alcance. Eu gostaria, antes de nós entrarmos aos assuntos que escolhemos para conversar na noite de hoje, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Sinal Verde, talvez um dos livros mais conhecidos da lavra psicográfica de Francisco Cândido Xavier. A autoria é de André Luiz. E essa mensagem que eu vou ler, eu acredito que ela fala para o momento que nós estamos vivendo. É a mensagem de número 25 e o título dela é Preocupações. Não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço da sua parte. Não é a preocupação que aniquila a pessoa, e sim a preocupação em virtude da preocupação. Antes das suas dificuldades de agora, você já faceou, você já enfrentou inúmeras outras, e já se livrou de todas elas, com o auxílio invisível de Deus. Uma pessoa ocupada em servir
Nunca dispõe de tempo para comentar injúria ou ingratidão. Disse um notável filósofo: uma criatura irritada está sempre cheia de veneno. E podemos acrescentar, de enfermidade também. Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho garantirá a sua paz. Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida, em anotando os males que porventura lhe visitem o coração, para reconhecer o saldo imenso de vantagens ao seu favor. Geralmente, o mal é o bem mal interpretado. Em qualquer fracasso, compreenda que se você pode trabalhar, pode igualmente servir. E quem pode servir, carrega consigo um tesouro nas mãos. Por maior lhe seja o fardo do sofrimento, lembre-se de que Deus, que aguentou você ontem, aguentará também hoje. Por maior que seja o fardo, lembre-se de que Deus, que aguentou esse fardo com você ontem, aguentará também hoje. É o momento de nos entregarmos nos braços do Pai. Veja bem, hoje eu estava andando pela minha cidade, indo ao trabalho, porque o meu trabalho ele continua em regime de plantão, então nós estávamos indo ao trabalho, e eu notei uma atmosfera de pânico, de medo. Eu gostaria de conversar aqui que nós tenhamos precaução, que nós obedeçamos todas as recomendações que estão nos sendo feitas pelos nossos órgãos de saúde, pelos nossos órgãos governamentais. Mas que não nos entreguemos ao pânico, ao desespero e ao medo. Lembre-se de que Deus, que suportou conosco todas as dificuldades da nossa vida, estará conosco amanhã. Não percamos a nossa fé. Sigamos com prudência aquilo que nos for indicado, porém não deixemos permanecer em nós qualquer resposta de desespero. Tenhamos fé. Guarde esse ensinamento. Lembre-se de que Deus, que suportou o fardo com você ontem, que suporta o fardo com você hoje, suportará o fardo com você amanhã. Ana, isso é preocupante. Você diz aí, eu também senti isso no meu trabalho. Eu senti, nós somos da mesma cidade, a Ana é uma grande amiga minha aqui da cidade, eu senti aqui nas ruas de Patos de Minas, a cidade onde eu moro, no meu trabalho no fórum aqui de Patos de Minas, eu senti um clima de desânimo. Eu senti um clima de pânico. Eu senti um clima em algumas pessoas de desespero. E nós não podemos nos entregar ao desespero. Você, meu irmão, você, minha irmã que nos acompanha, não se entregue ao desespero. Não se esqueça que, como nós colocamos na live de terça-feira, acima das nuvens da tempestade, existe um sol a brilhar. E esse sol é Deus. E é nele que nós vamos fiar toda a nossa confiança. Tenhamos fé. Tenhamos fé. É por isso que aqui, em todos os canais do Espiritismo 24 Horas, seja aqui no Instagram, seja no Facebook, seja em nossos grupos de WhatsApp, seja em nosso canal do YouTube, estamos procurando, durante todo o dia, estamos procurando colacionar, entregar mensagem de confiança. Juliana, minha amiga, Juliana, que prazer ter você aqui. Um abraço. Juliana, dessa vez eu não vou pedir para você levantar a mão, mas se você quiser levantar uma mãozinha para nós aí, fica à vontade. Nós estamos aqui, pelo Espiritismo 24 Horas, nós estamos aqui, entregando mensagens de confiança. Vocês percorreram o nosso feed no dia de hoje?
Só mensagens mostrando e demonstrando que o melhor da humanidade está vindo. Muitas pessoas estão colocando desesperadas alguns comportamentos que são comportamentos vergonhosos, concordo. Mas deixa eu repassar aqui uma conversa que eu tive durante todo o dia, algumas conversas que eu tive durante todo o dia com alguns amigos. Momentos de transição, momentos de transformação têm elementos catalisadores. Nós falamos isso. Fabiola nos pede, gostaria de fazer parte do grupo de WhatsApp. Quem quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, quem quiser o link do nosso canal do YouTube, por favor, mande-nos uma mensagem, mande-nos um direct, que nós passamos os links do WhatsApp e passamos os links também do canal do YouTube. O canal do YouTube ele é fácil de encontrar, é só ir até o YouTube e procurar Espiritismo 24 horas. É só pesquisar Espiritismo 24 horas. A partir daí, é inscrever-se no canal, acionar o botãozinho das notificações, que todos os dias nós temos estudos lá no YouTube. E os grupos do WhatsApp é só nos pedir por direct que nós mandamos. E hoje eu estava conversando com alguns amigos e me lembro que disse o seguinte: eles estavam me dizendo quantas coisas tristes nós estamos acompanhando. Concordo, mas eu estava me dizendo que, repito, momentos de transição, momentos de transformação, tem elementos, como nós conversamos na live da terça-feira, tem elementos que adiantam esse processo. E quando nós temos esses elementos catalisadores que adiantam esse processo, nós temos como se fosse um fogo depurador. Nós temos um terreno e precisamos fazer uma plantação. Nós precisamos limpar esse terreno. E esses elementos catalisadores, eles revelam o melhor de nós e ainda aquilo que precisa ser depurado. São nesses momentos que a separação do joio e do trigo fica cada vez mais pungente, fica cada vez mais externalizada. Portanto, todos que nos assistem, todos os que nos acompanham, que possamos, nesses momentos, ser trigo. Você está sendo trigo? Eu estou sendo trigo? Que possamos ser trigo. É um momento de separação de joio e trigo. E eu acredito, eu tenho fé, eu tenho confiança, que grande parte da humanidade será trigo. Porque nós estamos nos entregando com confiança no colo, nas mãos de Deus. Esse Deus que, indo até o livro dos Espíritos, eu gostaria de pedir a companhia de todos aqui, porque hoje nós não temos uma hora para acabar. Nós queremos ficar aqui bastante tempo, já deixamos o nosso copo de água aqui para quando tivermos sede, nós queremos permanecer aqui por um tempo bacana. No livro dos Espíritos, na primeira pergunta do livro dos Espíritos, Kardec questiona a espiritualidade. O que é Deus? O que é Deus? E a espiritualidade responde: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E quando Kardec ainda indaga a espiritualidade, Carolyn, um abraço, agora que eu vi que você está aí, Carolyn, grande amiga lá de Bial, uma grande irmã, pessoa com grande conhecimento dentro da doutrina espírita. Carolyn, um grande abraço para você e para todo mundo aí de Bial. Estou com muita saudade de vocês e logo nós poderemos estar matando essa saudade ao vivo. E quando Kardec continua indagando a espiritualidade, como nós podemos provar a existência de Deus? A espiritualidade responde: por um axioma que aplicais às vossas ciências. Sara, tudo bom, Sara? Boa noite. Com um axioma que aplicais às vossas ciências. Todo efeito tem uma causa. Então, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Tinha uma série maravilhosa. Na verdade ela foi até cancelada, mas eu achava ela maravilhosa, que era uma série que chamava Joan of Arcadia, e ela fazia uma releitura de Joana d'Arc nos tempos presentes. E na propaganda dessa série, era uma série que passava no canal Sony, se eu não me engano, e na propaganda dessa série, Deus aparece para a jovem
E aí ela pede para que ele prove que ele é Deus. E aí ele aponta para a árvore e fala ali, está ali a prova que eu sou Deus. Ela fala, mas como assim? Aquilo ali é uma árvore. E aí Deus responde para ela, então faz uma igual. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso maravilhoso. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E Biá presente, amo a cidade de Biá e amo os irmãos e os amigos de Biá. Um beijo no coração de todos, um grande abraço para todos vocês. E a espiritualidade ainda nos fala que nós não temos, falta-nos um sentido para penetrar, para compreender a natureza íntima de Deus. Correto? E isso é natural. Vamos fazer aqui uma comparação. Os filhos entendem completamente os seus pais na primeira infância? Entendem? Não. Muitas vezes os filhos têm que ouvir as ordens do pai e obedecer. Porque as ordens dos pais são as melhores para o seu desenvolvimento. Eles têm que obedecer, mesmo sem entender. Têm que resignar-se, mesmo sem entender. Nós todos somos crianças espirituais. Nós estamos na infância da nossa história espiritual. Portanto, faltará ainda um sentido para compreender a natureza íntima de nosso Pai maior. Para compreender a natureza íntima de Deus. Porém, nós podemos observar, analisar alguns de seus atributos. Quando dizemos, e aí pergunta Kardec, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? E aí a espiritualidade responde, do vosso ponto de vista, sim, porque credes tudo abraçar. Mas sabei que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais vossa linguagem limitada, as vossas ideias e as vossas sensações não têm expressão adequada. A razão vos diz, com efeito, que Deus deve ter essas perfeições no supremo grau, porque se o tivesse uma só de menos, ou não fosse de um grau infinito, ele não seria superior a tudo, e por conseguinte, não seria Deus. Por estar acima de todas as coisas, Deus não deve suportar nenhuma vicissitude, e não ter nenhuma das imperfeições que a imaginação pode conceber. Então Deus é soberano, é perfeito em todos os seus atributos. E é isso que nós precisamos ter em mente, principalmente nos momentos de turbulência que nós atravessamos. Ter em mente que Ele é eterno, não teve começo nem terá fim, que Ele é imutável, que Ele não está sujeito a mudanças, que Ele é imaterial, ou seja, a sua natureza difere de tudo aquilo que nós chamamos de matéria, que Ele é único, que não existem vários deuses, que Ele é único, que Ele é todo-poderoso justamente por ser único, que Ele tem o soberano poder justamente por ser único, e acima de tudo, que Ele é soberanamente justo e bom. Que a sabedoria providencial das leis divinas revela-se nas menores coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite duvidar, nem da sua justiça, nem da sua bondade. Não permite duvidar, nem da sua justiça, nem da sua bondade. Portanto, você ainda acredita que esse momento que nós estamos enfrentando é uma punição de Deus? Você ainda acredita que Deus está punindo a humanidade? Você ainda acredita que Deus trabalha em critérios puramente humanos? Você ainda antropomorfiza Deus, colocando Ele como seu igual? Você ainda acredita que Deus acordou de mau humor, teve uma noite péssima de sono e falou, agora eu vou mandar o coronavírus?
Não. Não. Deus é soberanamente justo e bom. A sua justiça é algo que nós não temos capacidade de compreender. E Ele age de forma ou de formas que nós ainda não entendemos. E dentro desse critério de justiça, dentro desse critério de ser soberanamente justo e bom, nós entendemos que tudo tem uma razão de ser. Que tudo o que nos acontece tem uma razão de ser. Que tudo o que experimentamos hoje, que tudo o que experienciamos hoje, que tudo o que vivenciamos hoje, que tudo o que atravessamos hoje, tem a sua razão de ser, a sua causa, a sua origem, num passado distante ou não, e terá as suas consequências, dependendo da forma que nós atravessarmos, da forma que nós enfrentarmos, dos aprendizados que nós retirarmos, terá as suas consequências, terá os seus frutos colhidos. Tudo está interligado. A vida presente, os momentos que nós estamos enfrentando, fazem parte de um ato, de uma peça teatral imortal a que todos nós estamos adstritos, a que todos nós assinamos o nosso nome nas folhas de amor que constroem a nossa existência. A vida que você atravessa agora não é a primeira e nem será a última. E a justiça divina tem em um de seus pontos de manifestação a questão da multiplicidade das existências, a questão da reencarnação, a questão de nascermos, renascermos e nos reinventarmos, sempre progredindo em amor, sempre aprendendo, sempre crescendo, sempre nos reinventando em amor, sempre aparando as nossas arestas, sempre nos corrigindo, sempre caminhando para frente em amor. Quando nós falamos sobre reencarnação, que é o tema principal da nossa live de hoje, quando nós falamos em reencarnação, Beatriz Santos, lindo, frase da cabeceira do nosso querido Francisco Cândido Xavier: tudo passa, isso também passará. Quando nós conversamos sobre reencarnação, nós encontramos ainda muita resistência. Muitas pessoas não acreditam de forma alguma, muitas pessoas duvidam, muitas pessoas querem acreditar, mas têm o pé atrás. Nós encontramos ainda muita resistência a essa ideia. Apesar de ser uma ideia, a transmigração da alma, as vidas sucessivas, é uma ideia que permeia a história do conhecimento humano. Investiguem os livros de história do conhecimento humano, as principais filosofias religiosas espiritualistas, que nós vamos encontrar a questão da transmigração da alma, nós vamos encontrar a questão da multiplicidade da existência como sendo um critério de justiça para o progresso da individualidade humana. Porém, veja bem, se trabalharmos com lógica, nós vamos perceber o quanto é grandiosa a verdade, veja bem que eu não vou nem utilizar a palavra ideia, a verdade da reencarnação, a verdade da continuidade, a verdade da vida presente ser um ato que compõe essa peça maravilhosa que é a nossa existência. Nós nos questionamos tanto. Por que alguns parecem ter marcado sobre si uma vida de sofrimentos, sem ter nada ao primeiro olhar, sem ter nada a expiar? Por que outros, que são tão perversos, que nos demonstram com seus atos serem tão perversos, têm tantas alegrias? Farol Espírita, boa noite. Cida Estrela, boa noite. Perdeu o começo, mas nós estamos aqui. O importante é que nós estamos aqui.
Por que alguns sofrem tanto e por que outros têm tantas alegrias? Se nós considerarmos, e aí nós vamos desconstruir para construir, se nós considerarmos que a existência prende-se apenas a uma única vida, e enxergando tantas desigualdades no mundo, nós vamos chegar à conclusão de que Deus não pode ser justo. Porque só tem uma vida. E tem tanta desigualdade no mundo. Tem tanta gente que sofre. Tem tanta gente que passa a vida inteira na penúria. E tem tanta gente que passa a vida inteira na bonança, mesmo não parecendo merecer. E só tem uma vida. Deus é injusto. Se Deus é injusto, Ele não existe. Como nós falamos aqui dos atributos da divindade, que Deus é soberanamente justo e bom, e que a sua justiça é plena e perfeita, a existência só pode ser determinada por um conjunto de vidas. A existência só pode ser determinada por um conjunto de atos. Por um conjunto de atos que refletem entre si. Por um conjunto de atos que se influenciam. Olha que frase maravilhosa de André Luiz. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Paciência. 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 Ah, mas e nos evangelhos? Nós encontramos alguma fala sobre reencarnação? Nos evangelhos há um que para mim, que eu considero um dos diálogos mais incríveis da história dos diálogos humanos, que é um encontro que acontece entre um senador fariseu, dependendo da tradução, um príncipe dos judeus, chamado Nicodemos, e nosso Senhor Jesus Cristo. Está no Evangelista João, capítulo 3, versículos 1 a 12. Contam-nos os textos sagrados que em determinado momento, na calada da noite, e esse texto ele é cheio de simbologias que nós buscaremos abordar cada uma delas, que um determinado momento, num determinado dia, na calada da noite, um homem dentre os fariseus, chamado Nicodemos, senador dos judeus, príncipe dos judeus, foi conversar com Cristo, querendo experimentá-lo. Mas experimentá-lo não no sentido de testá-lo, como alguns outros pares seus, querendo desacreditá-lo. Mas conversar com o mestre querendo novas verdades para a sua vida. Cansado daquilo que estava sendo a ele proposto por palavras e não por atos, ele quer experimentar o mestre, ele quer experimentar Jesus na escuridão do teu espírito. Ele quer iluminar-se. E reconhecendo em Jesus um verdadeiro rabi, um verdadeiro Senhor, as primeiras palavras dele para o Cristo são as seguintes: Rabi, mestre, bem sabemos que vens da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém realizaria as maravilhas que tu fazes se Deus não estivesse com ele. E o Cristo, em toda a sua humildade, humildade verdadeira, sem deixar-se afetar por esse elogio, por essa abertura do diálogo, responde a Nicodemos: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos espanta-se. Como isso pode se dar? Como pode renascer, como pode nascer
Um homem que já é velho, acaso poderá entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Ao que Jesus responde: em verdade vos digo, aquele que não renascer em água e em espírito, não poderá ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Portanto, não vos espanteis quando eu vos disser que é necessário que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouvis a sua voz, mas não sabeis nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo acontece com todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos então mais uma vez indaga: como isso pode se dar? E é aqui que o Cristo eleva-se, passando um ensinamento universal. O que? Sois mestre em Israel e ignorais essas verdades? Ignorais essas coisas? Em verdade vos digo, nós não dizemos senão aquilo que sabemos, e não testemunhamos senão aquilo que vimos. E entretanto, vós não recebeis o nosso testemunho. E se você não me entende agora, que eu te falo das coisas da terra, como você poderá me entender quando eu começar a conversar contigo sobre as coisas do céu? Mais uma vez, essa passagem está no Evangelista João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. É um diálogo maravilhoso, é um diálogo transcendental, que nós talvez não vamos conseguir atingir plenamente, atingir em plenitude a profundidade desse ensinamento transcrito no Evangelista João, trazido até nós pelas palavras do Evangelista João. Mas nós podemos, dentro da pequenez dos nossos raciocínios, e aqui eu já peço desculpa pelas minhas ignorâncias, pelas minhas imperfeições, nós podemos começar a perquirir quais são os significados, quais são os dizeres profundos que estão nessa passagem. Primeiro, nós temos aqui, como o nosso grande amigo do Farol Espírita já nos disse aqui em uma das mensagens, nós temos aqui um homem muito respeitado entre o seu povo naquele tempo, um fariseu chamado Nicodemos. Se eu não me engano, a etimologia do nome Nicodemos é vencedor do povo. Um doutor da lei, um senador dos judeus. E ele vai, à calada da noite, conversar com Cristo. Talvez essa calada da noite represente que ele estava não querendo que as pessoas soubessem que ele estava indo conversar com Jesus. Eu gosto de ir um pouco mais além. Eu acho que aqui nós temos um significado um pouco mais profundo. Porque todos nós passamos por esse momento. Nas trevas da nossa ignorância, há um momento que as verdades que nós estamos adotando, que as promessas que nos foram feitas, não mais nos satisfazem. E nas trevas da nossa ignorância nós queremos nos iluminar. Nós então procuramos ao Mestre. Nós procuramos ao Senhor. Com essa atitude de respeito. Entendendo que Ele vem da parte de Deus. Que Ele, como nos é colocado no livro dos Espíritos, pergunta 625, se eu estiver errado, me corrijam, por favor. Ele é o modelo e guia ofertado à humanidade. Qual é o modelo e guia ofertado à humanidade? Vede Jesus. Vede Jesus, a resposta da espiritualidade. Acredito que é 625 mesmo. Se eu errar, perdoem a minha cabeça de 36 anos. Então, entendendo que Ele é o enviado do Pai, que Ele é o modelo e guia ofertado à humanidade para guiar os nossos passos de evolução, com respeito. Com respeito. Mestre, bem sabemos que vens da parte de Deus, para nos instruir como um doutor, porque ninguém, absolutamente ninguém, poderia realizar as maravilhas que tu realiza se não estivesse com Deus. E o Cristo então responde:
Em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E há, no diálogo com Nicodemos, uma passagem interessantíssima, profunda. Quando Nicodemos questiona o mestre, como o homem que já é velho pode nascer outra vez, pode nascer uma segunda vez, acaso ele pode retornar ao ventre de sua mãe para nascer de novo? Quando ele questiona o mestre responde: em verdade vos digo, se o homem não renascer em água e em espírito, não pode entrar no reino de Deus. E é aqui que eu gostaria que nós tivéssemos o máximo da nossa atenção. Dilamar acaba de entrar na nossa live, uma pessoa que eu tenho um extremo carinho, porque foi ela que me fez estudar a doutrina espírita. Dilamar, aqui de Patos de Minas, quando eu estava completamente perdido. Peraí que eu vou entregar a minha idade, o tempo. Há 18 anos, eu fui ao Centro Espírita Francisco de Assis, aqui em Patos de Minas, e no dia que eu cheguei, estava começando, ou eram os primeiros dias, não me lembro, era o mês de setembro, estava começando um estudo sistematizado da doutrina espírita. Fomos um amigo e eu, esse amigo já é desencarnado. Fomos um amigo e eu. E esse estudo sistematizado da doutrina espírita era conduzido pela Dilamar. Então, uma pessoa que eu tenho profunda admiração, profundo respeito, e se não fosse a forma lógica que ela conduz a doutrina, eu não teria permanecido. Se não fosse a forma lógica que ela me entregou uma fé raciocinada, eu não teria permanecido. Eu devo toda a gratidão a Dilamar. Eu queria deixar isso aqui bem claro. Nós temos os nossos espíritos de luz que atravessam o nosso caminho, e ela é um deles. E eu fico muito feliz que ela está presente aqui com a gente na noite de hoje. Se eu falar alguma coisa errada, ela vai puxar minha orelha, eu tenho certeza disso. Eu quero então, voltando à nossa conversa, eu quero que a gente preste atenção nessa passagem. Preste atenção nesse trecho dessa passagem. Todo aquele que não renascer em água e em espírito não vai poder ver o reino de Deus. Não vai poder entrar no reino de Deus. Não vai poder construir o reino de Deus dentro de si. Prestem atenção o quanto isso é belo. Nós temos um historiador que é chamado Flávio Joséfo. E Flávio Joséfo fala para nós que a crença da transmigração das almas era algo muito aceito pelos fariseus. Que essa crença na transmigração das almas era algo conversado, era algo que os fariseus eles dialogavam sobre isso. Eles inclusive defendiam que as almas dos justos renasciam em novos corpos. Então, vamos usar de lógica. Nicodemos, um fariseu, que provavelmente havia conversado, tinha conhecimento dessa transmigração das almas. Por que ele questiona tanto ao Cristo a questão do renascer? Como pode um homem já velho voltar ao ventre de sua mãe e nascer por outra vez? Como pode? Por que ele questiona tanto? Porque, como eu digo, na escuridão do teu espírito, ele estava buscando uma iluminação, uma expansão. Todo aquele que renascer em água e em espírito não poderá entrar. Se não renascer em água e em espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Você precisa renascer em água e em espírito para adentrar ao reino de Deus. Ou seja, renascer em água. Água é um vocábulo para representar matéria. Renascer em água, renascer em matéria, é uma lei da natureza. Se assim não fosse, por que os livros, por que os grandes estudos, por que as filosofias superiores religiosas vão trazendo isso para nós no decorrer da história humana? Porque toda filosofia religiosa elevada, de caráter elevado, por que elas trazem isso para nós?
Então, renascer em água, renascer em matéria, reencarnar não é um mistério. É uma questão natural. É uma questão básica. A dificuldade é renascer em espírito. A dificuldade é transformar-se. A dificuldade é remodelar-se. Reencarnar, você vai. Reencarnar, você já foi. Você já está reencarnado. Isso é básico. Renascer em água é básico. Mas deixa eu perguntar a você: você já renasceu em espírito? Você já está aqui, atravessando essa experiência. Você teve uma oportunidade que muitos e muitos e muitos e muitos estão buscando. Como nós observamos nas obras espíritas, aos milhares de casos. Muitos e muitos e muitos e muitos estão buscando essa oportunidade que você está tendo agora, que eu estou tendo agora. Mas além de renascer em água, além de renascer em matéria, você está renascendo em espírito. Reencarnar não é vir a passeio, não. Não é vir para viver na flauta, não. Eu tenho um grande amigo, o Júnior, que ele fala isso para mim. Tem gente que vem que vive na flauta. Reencarnar não é para viver na flauta, não. Não é para achar que isso aqui é uma colônia de férias, não. Você tem a oportunidade de voltar à matéria, mas você precisa renascer em espírito. Porque, meu irmão, se a gente não renascer em espírito, nós vamos ficar indo e voltando, 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 e vamos estar tirando muito pouco proveito dessas oportunidades que são dadas. E renascer em espírito é uma tarefa diária. Renascer em espírito é uma tarefa diária. Já parou para pensar que quando você encerra as atividades do teu dia, quando você vai dormir, você está dando meio que um tchau para toda uma vida que aquelas 24 horas representaram? E quando você abre o teu olho no outro dia, você está abraçando uma nova vida? Renascer é um exercício diário. É observar o que você fez no dia anterior. É observar o que você fez nas experiências do dia anterior. E começar a pontuar. O que não me agradou tanto? O que eu preciso melhorar? O que me agradou e eu posso fazer ainda mais? E você faz novas propostas. Você faz novos compromissos. E quando você acorda para novas oportunidades, você busca colocar tudo aquilo em prática. Você busca colocar esse reinventar-se em prática. Você procura aproveitar ao máximo essa chance que te foi dada de renascer em água, de reencarnar. Você procura a todo momento renascer em espírito. Nós precisamos buscar ser melhores a cada dia que passa. Nós precisamos buscar constantemente combater as nossas más tendências, combater as nossas más inclinações. Nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui a trabalho, um trabalho que muitas vezes era árduo, como no período que nós estamos enfrentando, mas um trabalho que é dignificante, um trabalho que é recompensador, dependendo da forma que nós trabalhamos, dependendo da forma que nós encaramos. Chega de encarar a vida só pelos prazeres materiais. Chega de encarar a vida só pelas felicidades muito momentâneas que nos são oferecidas. É hora de nós encararmos a vida como uma parte importantíssima de uma existência multimilenar.
É hora de nós encararmos a vida como uma oportunidade abençoada de nos corrigirmos, de nos repararmos, de nos engrandecermos e de aprendermos a amar. É passada a hora de renascermos em espírito. Auriel, mas tem uma bula, uma receita, um guia prático para nós alcançarmos isso? Bom, tem uma lei, que é a lei do amor, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas se nós estamos procurando uma bula, se nós estamos procurando uma receita, há um texto dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, é o texto que eu tenho predileção de todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse texto que nós vamos ler e analisar agora é o que eu tenho predileção, é o que eu mais admiro, é o que eu sempre leio e é o que sempre traz uma informação nova a cada leitura que eu faço. É o que sempre leva a minha personalidade às lágrimas, que está no capítulo 17, Sede Perfeitos, que é um roteiro para renascermos. É o item 3, e o título é O Homem de Bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre os seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. É aquele que faz um exame de consciência. Vocês viram aqui? Se ele interroga a consciência sobre os próprios atos, ele pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. É esse exercício diário que eu falei. Hoje, eu fiz todo o bem que eu poderia fazer? Tivemos uma pausa, um probleminha na internet, retornamos. Hoje, quais foram as atitudes que eu não me orgulhei? Hoje, quais foram as atitudes que eu preciso reparar? Qual o bem que eu ofereci ao meu irmão? Qual atitude impensada que eu não posso repetir amanhã? Teve uma vez que eu estava voltando de uma palestra e eu estava subindo o carro, enxerguei um carro batido e era uma amiga da minha mãe que estava com o carro batido. E aí eu lembro que eu peguei o celular, veja bem, mandei um áudio para minha mãe, falei: mãe, sua amiga que bateu o carro, liga para ela para ver se ela está precisando de alguma coisa. Na hora que eu dei a volta no quarteirão, eu pensei: meu Deus, eu estou do lado da situação, por que eu não vou lá e pergunto se ela está precisando de alguma coisa? O que fiz na hora, porque a minha consciência questionou: nessa situação eu fiz todo o bem que eu podia fazer? Ou eu posso agir melhor? Ao invés de eu terceirizar, porque nós temos mania de terceirizar, ao invés de eu terceirizar o bem, percebeu como é que a gente terceiriza as coisas? A gente está terceirizando até prece. A gente vira para o outro e fala: reza para mim. Rezo com você. Eu rezo com você. Você reza daí e eu rezo daqui. Nós vamos rezar juntos. Nós temos que parar de fazer outsourcing. Nós temos que parar de terceirizar. Nós temos que parar de terceirizar o bem. Faz o bem para mim aí. Não, faz o bem você aí também. E eu vou fazer o bem aqui. Igual eu fiz minha mãe, mandar uma mensagem e falar assim: ô mãe, sua amiga bateu o carro aqui, talvez ela esteja precisando de ajuda. Manda uma mensagem para ela. Olha isso, é terceirizar. Não. Qual que é o bem que eu posso fazer ali? Voltar e perguntar eu se ela está precisando de ajuda, se ela quer alguma coisa. E foi o que a consciência cobrou. E eu fiz. Porque a gente tem que fazer isso. Primeiro a gente começa com o exercício de fazer no final do dia. Depois a gente tem que fazer isso, tentar acostumar a fazer isso em todas as ações.
A cada ação nossa, é difícil, eu sei que é difícil, mas a cada ação nossa a gente começar a perguntar, essa ação é uma ação que representou todo o bem que eu poderia ter feito? Dentro da minha capacidade, porque também não vamos nos considerar aqui Jesus Cristo. Nós temos a nossa capacidade. Eu sou o Uriel, a Janaína Marcolino é a Janaína Marcolino, a Juliane é a Juliane, o Leopoldo é o Leopoldo, a Elba é a Elba. Cada um de nós tem uma capacidade. Dentro da minha capacidade, nessa ação, eu fiz todo o bem que eu conseguiria fazer? Dentro da minha capacidade, nessa ação, o que foi repreensível? Eu agi dentro da minha capacidade. Eu agi, e buscando, claro, sempre alargar essa capacidade. Eu agi seguindo a lei de justiça, de amor e de caridade? A gente começa a se interrogar a cada ação, nesse roteiro de renascimento. O homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem a permissão divina e submete todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as contrariedades, as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Nós temos uma capacidade incrível de louvar a Deus quando tudo está bom no nosso caminho. Quando a nossa vida corre da forma que nós queremos, nós olhamos para o céu e dizemos: obrigado, Pai, obrigado, Deus, você é incrível. Ao menor sinal de problema, cadê você, Deus? Por que você me abandonou? Esse tipo de comportamento é um comportamento que precisa renascer, é um comportamento que precisa mudar. Um flagelo bate à nossa porta, como é o coronavírus, uma questão que tem que ser encarada com toda a seriedade, e nós já começamos a questionar a nossa fé. Cadê Deus? Deus abandonou a humanidade. Calma, fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. E nada ocorre sem a sua permissão. Nada ocorre sem a permissão divina. Nós colocamos os bens espirituais acima dos bens temporais. E nós sabemos que todos os momentos de dificuldade vão passar. Todas as dores da vida, todas as decepções são provas e expiações. E nós as aceitamos sem murmurar. Retirando dessas dores, retirando dessas provas, retirando dessas expiações o maior aprendizado possível. Porque Deus está no comando. Ter fé em Deus não apenas quando tudo está dando certo na nossa vida, mas ter fé em Deus em todos os momentos, inclusive nos momentos de dificuldade, inclusive nesse momento que nós estamos enfrentando essa crise, essa pandemia global, mas que também vai passar. Esse homem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça, e encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse do outro antes de procurar o seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Essa individualidade de bem que nós estamos buscando ser, esse renascimento que nós estamos procurando, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Eu ouvi uma vez uma companheira chegar até mim e dizer algo que me assustou. Eu vou lavar a mão da pessoa hoje, eu vou fazer isso que ela está pedindo, porque barriga não dói uma vez só. E amanhã ela vai me recompensar. Para com isso. Para com isso, pelo amor de Deus. Para de fazer o bem esperando recompensa. Para de fazer o bem esperando algo em troca. Faça o bem pelo bem. Ajude por ajudar. Não ajude com cálculos. Não ajude dizendo: hoje eu ajudei, amanhã você lava minha mão. É igual aquela cena inicial do filme. Só conferir minha bateria aqui, gente. Tá ótimo, temos
Temos bastante tempo à nossa frente. É igual aquela cena inicial do filme O Poderoso Chefão, uma cena que dura, sei lá, horas, que tem um jantar, e o Don Corleone vai recebendo as pessoas, e aí as pessoas vão pedindo favores, que nós não podemos nem falar aqui, e aí ele vai falar, não, o queixo dele, né? Eu te ajudo, mas se você fizer algo por mim em troca, no futuro eu posso precisar de você e eu vou te chamar. Nós temos que parar de ser Don Corleone. Para de ser Don Corleone na vida dos outros, de ajudar esperando já amanhã sou eu que vou precisar, e aí eu quero que você me ajude. Não, faz o bem. Faz o bem. Planta a semente do bem no coração do outro. Planta a semente do amor no coração do outro. Frutificar é do tempo dele, né? Quando as pessoas ficam super magoadas, e a gente vê isso, quantos aqui não passaram por essa experiência dentro da família? Nossa, eu ajudei tanto meu parente, eu ajudei tanto meu irmão, minha irmã, eu ajudei tanto meu cunhado, e quando eu precisei só veio desgosto por parte dele, só vem gratidão. Irmão, irmã, fica agradecido. Quando você pôde ajudar, você ajudou, e é isso que conta. E é isso que conta. A tua parte você fez. Pelo amor de Deus, não fica triste, não se sinta infeliz por ter ajudado. Não se sinta infeliz por ter feito bem. Não se sinta infeliz por ter praticado o bem. Faça o bem sem interesse. Porque aí você vai encontrar satisfação nos benefícios que derrama, no serviço que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca e nas consolações que oferece aos aflitos. Olha as oportunidades que nós estamos tendo de enxugar lágrimas. Quantas pessoas desesperadas ao nosso redor, que nós não só podemos, como devemos ser um facho de luz na vida dessas pessoas. Você já ligou para alguém hoje e falou para essa pessoa que vai ficar tudo bem? Já fez uma chamada de vídeo? Nós estamos na época da internet. Já fez uma chamada de vídeo com uma pessoa que você sabe que por causa do isolamento social que nós estamos, que aquela pessoa está sozinha, que aquela pessoa pode não estar bem? Você já fez uma chamada de vídeo para aquela pessoa que mora em outro país e falou para ela, calma, vai ficar tudo bem, tenha fé? Você já enxugou uma lágrima hoje? Você já espalhou uma consolação hoje? Você já entregou o sorriso no coração de alguém hoje? Se ainda não, dá tempo. Quando acabar a nossa live aqui, vai lá. Não, minto. Quando acabar a live, não. Agora, vai lá. Manda uma mensagem para alguém. Pergunta se aquela pessoa está precisando de alguma coisa. Pergunta como é que ela está. Manda um meme para ela rir um pouquinho. Mas faça a alegria daquela pessoa. E encontre consolação no benefício que você derrama. Não seja egoísta. Não calcule o lucro e a perda de toda a ação que você faz. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Gente, já viram isso? Nossa, dá até uma ojeriza. Se o outro não pensa como eu, se o outro não apoia a ideia que eu apoio, ele é contra mim e eu sou contra o outro. Como o Brasil ficou, a gente precisa falar isso, né? Como o Brasil ficou dividido ultimamente, ou você é comigo ou você é contra mim. Respeite a crença alheia, respeite o pensamento alheio, seja bom, seja humano, seja benevolente, não tenha preferência de raça, de crença, enxergue irmãos em todas as pessoas. Nós somos individualidades muito particulares. Nós temos as nossas formas de pensar. Nós temos as nossas ideias. Não vá para o Facebook brigar com quem, por exemplo, votou num candidato que é diferente do seu. Está aparecendo aqui, gente, está aparecendo aqui que eu tenho 20 segundos restantes de live. Eu não sabia, nem para vocês verem como é que eu sou, eu não sabia nem que a live tinha tempo.
Então, na hora que acabarem esses segundos, nós vamos abrir outra live, ou eu não sei se ele continua automaticamente. Se ele não continuar automaticamente, nós abrimos outra live aqui.